Olá, esse vídeo tem o objetivo de explicar a parte teórica da aula experimental que acontecerá no dia 19/7 de 2024, na sexta-feira, na parte da tarde. Então, uma explicação teórica sobre o experimento que vocês se inscreveram, né, vão participar. Bom, então vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a imagem do experimento, que a gente vai utilizar aqui na imagem. E aqui a gente tem uma ilustração bem lúdica sobre o que está acontecendo no experimento, ou o que vai acontecer. Bom, então na imagem a gente pode ver o experimento físico montado e ao lado ali a maneira ilustrativa, a representação da placa fria e da placa quente. Aqui a gente vai ter a placa quente, aqui a gente tem a placa quente e aqui a gente tem a placa fria, a placa que é receptora de calor. Então, a placa quente, ela emite radiação. A radiação na imagem ela está representada pelas linhas vermelhas. E ela também emite convecção. No meio aqui da placa quente e da placa fria, a gente vai ter radiação sendo emitida e a gente também vai ter a convecção, uma movimentação de ar aqui. Então, a convecção aqui está representada pela seta preta. E aqui, à medida que vai aquecendo, vai passando o tempo, a gente tem a placa fria sendo aquecida, recebendo energia por esses meios. E após um decorrido tempo, o que vai começar a acontecer com a placa fria? Ela vai começar a também radiar aqui. Então a gente vai ter a linha de radiação representada pela linha verde e também a gente vai ter a convecção representada pela seta azul. Não necessariamente ela vai começar a realizar isso somente após aquecida, depende. Bom, vamos para o próximo. Então, aqui a gente, com esse fenômeno, estudando esse tipo de caso de transferência de calor, a gente vai ter quatro taxas de calores envolvidas no experimento, sendo duas de entrada e duas de saída, duas de radiação e duas de convecção. Logo é possível associar o experimento ao mesmo fenômeno. O balanço dessa situação resultará em o calor que fica dentro da placa. O calor que fica dentro da placa fria faz o que com ela? Ele esquenta ela, em princípio. O que vai acontecer na medida que iremos aquecer a placa fria? E, dependendo do tempo de aplicação, iria começar a aumentar o calor de radiação da saída, porque iria começar a aumentar a temperatura e, consecutivamente, aumentaria a convecção pela saída também. E à medida que a placa fria vai aquecendo, a taxa de radiação vai diminuindo, porque a diferença de temperatura da placa quente e da placa fria vai diminuindo. Consecutivamente, a taxa de convecção também. A taxa de convecção na face de entrada também vai diminuindo porque vai aumentando a temperatura na placa fria e, por outro lado, vai aumentando as duas taxas de saída de calor. Então, aqui a gente tem as nossas equações. E no final, a gente vai ter o balanço térmico resultante, onde a gente vai ter a convecção mais a radiação mais a radiação mais a convecção multiplicado pelo tempo. Bom, para a aula experimental, a gente vai utilizar uma planilha que tem a função de utilizar essas equações e ir calculando a cada minuto a temperatura da placa fria. Então, a gente não vai precisar calcular isso aqui na mão. A gente vai utilizar uma planilha que vai nos auxiliar. Bom, agora chega a parte que eu vou explicar um pouco
da planilha que será utilizada na aula experimental. Então, eu vou apresentar um vídeo aqui que eu coloquei nessa apresentação. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a planilha que a gente vai utilizar na aula experimental. Ela tem a função de utilizar as equações e ir calculando a cada minuto a temperatura da placa fria. Então, eu vou explicar agora um pouquinho sobre a planilha. Então, logo aqui na parte inicial, a gente tem o epsilon, a distância, o diâmetro, o raio, a massa e a área. Tudo isso é fixo. Em função disso, também é calculada a razão raio sobre distância. E a gente tem aqui o fator de forma. Então, aqui a gente tem a parte inicial, os valores de comparação das temperaturas. Também tem a temperatura da placa fria teórica, temperatura da placa fria experimental, a diferença e a média das diferenças em final e a média das diferenças absolutas. Nós teremos um dado teórico, uma temperatura da placa fria teórica. É possível pegar esses dados teóricos e deslocar eles. E por que eles são deslocados, puxados para cima? Porque na realidade o primeiro tempo medido permite que isso seja realizado. Quando se está medindo, é importante considerar a temperatura de início, ou se é uma temperatura mais voltada para o final da medição. Também é comparado o dado bruto de temperatura. Esse dado é deslocado para cima e é possível realizar uma média através disso, e ir usando o dado da média. É usado a média das temperaturas e a média deslocada. Neste primeiro exemplo, a média deslocada está entre o 34 e o 41, onde a média desse valor é o 37. Então, é possível trabalhar com a média deslocada, onde acaba se obtendo o melhor resultado possível usando esse tipo de método. Bom, então vamos lá. Como é calculada a temperatura da placa fria teórica? Aí a gente olhando a planilha aqui, a gente vem onde a gente tem essa parte azul, onde temos as temperaturas experimentais. Se a gente observar as temperaturas experimentais, elas são as mesmas aqui de cima das temperaturas teóricas. Por quê? Porque a gente realiza uma comparação dos dados no cálculo. Então aqui é onde a gente vai apontar os dados medidos com os instrumentos. A temperatura da placa quente naquele minuto, a temperatura da placa fria naquele minuto e assim por diante, durante 11 minutos. Bom, então a gente tem as temperaturas experimentais e é a mesma temperatura teórica. Só que agora se obtém a temperatura da placa fria. Na célula do final ela é obtida 25.10, 34.33. Depois esses dados eles vêm aqui para cima para entrar na nossa metodologia aqui. Lembrando, o que a gente tem que calcular? A gente tem que calcular o que? A taxa de radiação interna, a gente tem que calcular a taxa de convecção interna, a gente tem que calcular a taxa de radiação externa, a gente tem que calcular a taxa de convecção externa. Então, cada célula aqui obtém as fórmulas, né, para esses cálculos, onde eles vão sendo calculados minutos a minutos, conforme desce a célula. Bom, então, a taxa de radiação interna, ela apresenta uma flutuação, mas é uma tendência dela diminuir. A taxa de convecção interna tem uma tendência mais forte ainda de diminuir. A taxa de convecção externa aumenta bastante, a taxa de radiação externa também vai aumentando. E a gente tem H1 e H2, que são os coeficientes de película da convecção. Essa soma dessas quatro taxas multiplicadas pelo ΔT, que no caso é 60 segundos,
depois a gente vai realizando as medidas a cada 1 minuto, é o resultado líquido do calor que é cedido para a placa fria, Q igual mCp vezes ΔT. Em função disso é calculado ΔT. Olhando a célula Q26, aqui vamos achar a célula Q26, a gente tem a fórmula. Olhando a fórmula, P26 dividido F4 vezes L26 mais Q25. O que é isso? O que é o F4? O F4 é a massa, P26 é o calor, que é os 2.679 joules, o calor recebido naquele intervalo de tempo. Dividindo esse calor pela massa vezes o calor específico, que é o Cp, nota-se que o Cp também ele varia, lembrando que nesse experimento estamos utilizando ferro fundido. Logo, Cp é correspondente ao ferro fundido, encontrado em outros ensaios realizados nesse experimento. Então, calor dividido Cp é ΔT. Pegamos o ΔT e somamos com a temperatura anterior, e assim as células vão descendo. E essa será a nossa curva teórica, e iremos compará-la com a curva com os dados experimentais. Ao lado, na coluna do lado, a gente tem Q25 menos E25. Só serve para ver a diferença da temperatura teórica e da temperatura experimental. Na outra coluna, a gente tem E26 menos E25, que é o que? É a variação das temperaturas experimentais. E qual o intuito de mostrar? O intuito de mostrar isso é mostrar que há uma flutuação muito grande nos dados. Com a aplicação dessa metodologia, se obteve uma média deslocada boa, pois se obteve 0,95 nas médias das diferenças. E aqui ao lado a gente tem bastante metodologia de cálculo. Esses cálculos aqui a gente fez para obter H2 e H1, que são os coeficientes de película da convecção. Então, na aula experimental, a gente vai realizar as medições e vai obter um resultado e vai verificar se esse resultado ele é satisfatório. Bom, então chegamos ao fim aqui da explicação, né? Espero que tenham entendido. Para a aula experimental, se possível, levar notebooks para a gente conseguir trabalhar em grupos, mas cada um fazendo atividade com o seu notebook.